Vamos para mais uma videoaula de História. Iniciaremos com a correção da página 233, 235 e 237. Depois nós iremos para o lançamento, que vai ser da página 238 até 241. Página 233, número 3. Observem a ilustração e sua legenda para responder à atividade. Expliquem por que o homem retratado na ilustração é muito valorizado pelos membros de sua comunidade. Porque são eles que transmitiam as histórias, e os saberes do seu povo às novas gerações. Então, eles que transmitem essas informações. Página 235, número 2. Agora responda, Luquinha estava certo? Por quê? Luquinha estava falando aqui a respeito de que muito legal, mas ainda bem para quem não tem tanta memória inventaram a escrita, a respeito do contador de história, que eles estavam muito impressionados com a memória dele. Então, número 2, responda, Luquinha estava certo, sim ou não e por quê? Sim. Por que ele estava certo? Porque o registro ele se torna essencial. Não se pode contar apenas com a memória das pessoas. 3. Você acha que seria correto afirmar que a escrita surge por uma necessidade? Sim ou não e por quê? Isso aqui é uma resposta também pessoal que nós iremos corrigir na live. Página 237, super desafio. Localize no mapa mundi os locais onde nasceram os 4 sistemas de escrita destacados anteriormente. Então, vocês vão circular aí, Egito, Líbano, China e Iraque. Agora, iniciaremos o nosso lançamento com a invenção da imprensa. Nina ficou tão animada com o contador de histórias que resolveu ler um pouquinho antes de dormir. Escolheu um de seus livros com histórias infantis. Antes eram a mãe ou a avó que liam para ela, agora já lê sozinha. Adoro tanto meus livros de histórias. Como será que se fez um livro? Exatamente isso que a gente vai falar agora, sobre a invenção da imprensa. O que você acha? Que os livros são feitos um de cada vez? Como é esse processo? A gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Quando a escrita foi inventada, alguns povos usavam tábuas de argila para fazer registros. Depois de alguns séculos, começaram a ser usadas peles de animais e folhas de plantas aquáticas. Finalmente, os chineses inventaram o papel por volta do ano 100 e os árabes levaram para a Europa esse novo suporte de escrita. No entanto, a invenção do papel não mudou o fato de que ler era uma prática para poucos, porque era muito caro, você comprar esses livros. Uma minoria sabia ler e nem todos tinham condições de comprar os livros que, por serem copiados à mão, eram caros. Assim, durante séculos, somente as elites tinham acesso à leitura. Isso começou a mudar com a invenção da imprensa. Hoje, quando falamos de imprensa, lembramos de jornais e revista. Mas esse nome vem de uma máquina inventada por um alemão chamado Johannes Gutenberg. Página 239. A máquina de Gutenberg foi inventada na década de 1430. Ela era capaz de reproduzir texto usando tipo móveis. Antes era necessário copiar à mão, palavra por palavra. Olha o trabalho que dava. Com a imprensa, era só fazer o molde organizando carimbos de letras, sujá-los de tinta e pressioná-lo contra uma página. Isso diminuiu muito o tempo necessário para copiar um livro, fazendo-o ficar mais barato. Aqui ao lado nós temos o modelo, a imagem da máquina de imprensa feita por Gutenberg, tá? E nós podemos ver como que ela foi importante, porque ela permitiu a popularização da leitura. Outras pessoas puderam ter acesso à leitura, até mesmo nós, 2. Leia o texto e responda. Esse texto que a tia Andréia acabou de ler. A. Como se produziam livros antes da invenção da imprensa? B. Como passaram a ser produzidos livros depois da invenção da imprensa? E C. Em que século foi inventada a imprensa?
A gente pode ver que foi inventado no século XV, tá? Indique o primeiro e último ano de tal século. Teve início em 1401 e terminou em 1500. Na página 240, nós vamos falar agora sobre a era do rádio. Se a criação da imprensa revolucionou a difusão de conhecimentos, você consegue imaginar o impacto da invenção do rádio para a comunicação? E quem foi o inventor? Bem, não existe muito consenso sobre isso, pois vários cientistas em diferentes partes do mundo faziam experimentos nesse sentido. Contudo, o italiano Guglielmo Marconi costuma ser apontado como autor da invenção surgida em 1896. Ele revolucionou a comunicação à distância, criando a possibilidade de transmitir e recepção de sinais através do espaço sem a utilização de fios. As primeiras emissoras de rádio que transmitiam notícias e músicas surgiram nos Estados Unidos na década de 1920. Rapidamente, milhares de aparelhos de rádio começaram a ser vendidos para pessoas interessadas na novidade. No Brasil, a primeira transmissão ocorreu em 1922, durante as comemorações do centenário da independência, com o discurso do presidente Epitácio Pessoa e a audição da ópera O Guarani, do compositor Carlos Gomes. No entanto, foram as décadas de 1940 e 1950 que ficariam conhecidas como a Era do Rádio, pois esse era o meio de comunicação mais popular, com programação feita para grande público. Havia noticiários, radionovelas, as novelas eram feitas através dos rádios, programas humorísticos, esportivos e de auditório. O rádio reduziu a distância entre as pessoas, que passaram a se sentir integradas uma às outras, devido ao acesso ao mesmo conjunto de informações e produtos. No entanto, nos anos de 1960, o rádio passaria a ter um forte concorrente entre os meios de comunicação, a televisão. Na página 241, vocês vão ler o texto e vão responder: A. Por que o rádio revolucionou a comunicação à distância? B. Por que se pode dizer que o rádio aproximou as pessoas? O que vocês acham? A gente leu ali que o rádio permitiu o acesso de pessoas ao mesmo conjunto de informações e produtos. A C. Em sua opinião, o rádio ainda é um meio de comunicação importante? Sim ou não, e por quê? É uma resposta pessoal. 2. Um dos presidentes do Brasil, Getúlio Vargas, utilizava muito o rádio para se comunicar com os brasileiros. Hoje em dia, que meios o presidente pode utilizar para se pronunciar? 3. Você acha que o rádio é sem graça por não possuir imagens? Sim ou não? Será que ele poderá deixar de existir um dia? Sim ou não? É uma resposta pessoal. E aqui na número 2, que está falando do presidente, ele utiliza todos os meios de comunicação, mas a gente sabe que o rádio também ele utiliza, né? Geralmente uma transmissão presencial ela é exibida nos canais abertos da televisão e no rádio ao mesmo tempo. Então aqui hoje nós falamos sobre a imprensa, a importância da imprensa e comentamos também a respeito da era do rádio, tá? Marquem todas as dúvidas que aparecerem, as respostas que vocês não conseguirem, né, encontrar, estejam anotando para a tia André estar conversando com vocês durante a live, tá bom? Tia André então vai ficando por aqui com mais uma videoaula de história e aguardo vocês na próxima. Tchau!